igreja, ela já está abençoada, mas eu entrego ela novamente em tuas mãos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Alegre por estar com os irmãos aqui mais uma vez, né? Eu estive um tempo atrás aqui, num domingo, fui muito bem recebida, foi muito bom estar com vocês, e eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concede de estar mais uma vez aqui com vocês, numa data tão especial, né? De louvor e adoração a Deus, por mais um ano que o Senhor concede ao grupo do Círculo de Oração. Deus abençoe as irmãs, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe o irmão Felipe e as irmãs dirigentes. Irmão Felipe é uma benção, através do irmão Felipe que eu conheci vocês, né? Deus abençoe o nosso irmão Felipe, canal de bênção na minha vida. Deus abençoe. Irmãos, vamos ler o texto que foi escolhido como tema, né? Capítulo de número 61, livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Nós vamos ler até o verso de número 3 somente. Glória a Deus. Isaías 61, verso de número 1 até o verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre Sião, os que estão em Sião e estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, para que sejam carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Louvado seja Deus. Irmãos, pode se assentar, já foi orado, e Deus está no controle de todas as coisas. O livro do profeta Isaías, profeta Isaías, um dos profetas maiores, e o livro do profeta Isaías ganha um destaque porque o profeta Isaías é chamado por Deus. Ele profetiza 700 anos antes da concepção do Messias, e nós vemos como que Deus, ele tem os seus planos, a sua forma de trabalhar, desde o princípio, antes mesmo do princípio de todas as coisas. Deus havia estabelecido em seu coração uma vontade plena a respeito do teu filho amado Jesus, que haveria de se manifestar em carne para cumprir com o propósito estabelecido pelo Pai desde a eternidade passada. Os planos de Deus são perfeitos, e Deus então ele chama o profeta Isaías para uma obra específica. Sempre que Deus precisava orientar o seu povo, chamar o seu povo para si, Deus levantava profetas para denunciar o pecado do seu povo, e também para falar através dos profetas sobre o juízo de Deus sobre a nação. Nós vemos o profeta Isaías sendo capacitado por Deus. No capítulo de número 6, o profeta Isaías, ele vai ser capacitado por Deus para cumprir o seu ministério. E quando Deus chama o profeta Isaías, antes mesmo da experiência que Isaías teve no capítulo de número 6, Deus vai mostrar para Isaías a situação do povo de Deus, como que o povo de Deus havia se afastado de Deus, havia se corrompido e havia trocado o Senhor pelos deuses estranhos. E a Bíblia diz que Deus chama então o profeta Isaías para profetizar a nação de Judá, o reino do sul, ao povo que Deus escolheu. Deus escolheu e chamou e levantou um povo, santificou um povo na terra, separou esse povo para ser uma nação sacerdotal. E a Bíblia diz que Deus chama esse povo para que a glória do Senhor fosse manifesta por meio do povo de Deus. E como nós olhamos a palavra de Deus e entendemos que esse povo falhou diante de Deus com a missão que lhe foi dada,
Paulo aos Romanos, no capítulo de número 9, ele vai dizer que de Israel é a adoção de filhos, a glória, as alianças, o culto, promessas, os patriarcas, e dos quais também descende o Cristo segundo a carne. Então essa honra Deus deu ao povo de Israel. Mas lá no início do livro do profeta Isaías, nós já vamos ver Deus repreendendo essa nação, porque eles não cumpriram com aquilo que foi estabelecido na aliança. Lá em Deuteronômio capítulo de número 28, nós vemos Deus mostrando a seu povo qual o modelo de relacionamento que agrada ao Senhor, o modelo de relacionamento entre Deus e o seu povo. Os primeiros 14 versículos de Deuteronômio 28, nós vamos observar bênçãos que vêm sobre o povo de Deus, que seguem, alcançam o povo de Deus, mediante o ouvir da voz de Deus, mediante o ouvir da palavra de Deus, mediante o obedecer à palavra de Deus. E o que se segue nos demais versos, depois do verso de número 14, são maldições que alcançam também o povo que deixa de servir, adorar e obedecer a Deus. Deus não amaldiçoa ninguém, mas o que você deixa de ser abençoado acarreta sobre a sua vida como maldição, e nós mesmos é que desprezamos a bênção de Deus. Então Deus chama Israel para ser uma nação de sacerdotes, para que a glória do Eterno fosse manifesta entre as nações por meio de Israel. Deus que queria fazer conhecido entre todas as nações da terra por meio de um povo escolhido, de um povo formado a partir de Abraão. Mas Deus então vai falar com o profeta Isaías, dizendo ainda no capítulo de número 1, que o seu povo, aleluia, abandonou a verdade de Deus. E o texto do capítulo de número 1 vai trazer uma figura mostrando como era que o povo tinha se afastado de Deus e deixado então de receber as bênçãos de Deus. E na verdade o profeta Isaías vai falar, usado por Deus, que o povo de Deus não conhecia mais o seu Senhor. Aí no capítulo de número 1 há uma figura mostrando a respeito de um animal, de um boi, falando o seguinte: o boi conhece o seu possuidor, e também o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo, o povo de Deus, não me conhece, o meu povo não me entende. O Senhor diz por meio do profeta Isaías no capítulo de número 1: o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Era como se Deus estivesse dizendo: animais irracionais ouvem a voz do seu dono e até lhe obedecem. Nós vemos muito isso, mas Deus vai dizer por meio do profeta Isaías, falando o seguinte: o meu povo não me conhece, não me entende. Animais irracionais ouvem a voz do seu dono e até lhe obedecem, mas o povo que eu escolhi para ser meu, para representar a minha glória na terra, não me conhece, não me entende. Que coisa terrível. Oh, glória a Deus. Mas ainda o Senhor vai falar por meio do profeta que o povo de Deus não lhe obedece. Deus desejou que eles, aleluia, cumprissem com aquilo que foi estabelecido na aliança. Deus desejou que eles exercessem a justiça e o juízo, mas eles quebraram a lei do Senhor. E o que é dito a respeito do povo de Judá é que eles inverteram os valores. Lá no capítulo de número 5, o profeta usado por Deus vai dizer o seguinte: ai daquele que chama mal ao bem e que o bem chama mal. Ai daquele que chama o amargo de doce, que ao doce chama de amargo. A inversão de valores estava sobre o povo de Deus, o povo que Deus estabeleceu como sacerdócio santo na terra. Aí o texto diz que esse povo inverteu os valores, e a decadência de um povo se dá, irmãos, quando o povo deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir qualquer coisa. Porque desde sempre, desde o Gênesis, nós estamos entre dois discursos: ou nós damos ouvido ao falar de Deus, ou nós damos ouvido ao falar da serpente. Lá no Gênesis, Deus falava com o homem, e a serpente entrou no cenário falando também.
falei, e Eva deu ouvido à voz da serpente e deixou de ouvir a voz de Deus. Ou nós ouvimos a voz de Deus, ou nós ouvimos a voz da serpente. Não dá para ouvir duas vozes ao mesmo tempo, porque a igreja, aleluia, de Deus, tem que ouvir a voz de Deus e obedecer a voz do seu Senhor. Oh, aleluias, glória a Deus, que maravilha é ouvir a voz do Senhor nosso Deus. E esse é o retrato de Judá, esse é o retrato da nação de Deus, do povo de Deus. O retrato que se mostra é de um povo que inverteu valores, que deixou de ouvir a voz de Deus, que deixou de obedecer a Deus, que se prostituiu com outros deuses, que amou mais a idolatria do que o próprio Deus que os tirou da escravidão do Egito. Deus abriu o mar vermelho, Deus carregou esse povo no deserto, Deus deu água, deu maná, e o povo murmurando, e Deus dizendo: eu vou introduzir vocês na terra que eu falei, por amor ao meu nome, porque tendo Deus falado, Deus não falha nas suas promessas. E Deus disse: eu vou colocar vocês numa terra boa, numa terra larga, que mana leite e mel, porque eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, e a minha promessa não cai por terra por causa da desobediência do meu povo. Irmãos, quem é que está achando que a palavra de Deus cai por terra por causa da infidelidade de alguém? Jamais. A palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. Ainda que nós sejamos infiéis, contudo Deus permanece fiel, porque Ele jamais pode negar a si mesmo, diz a palavra do Senhor. Ele cumpre, Ele fala, Ele determina, Ele faz, Ele cumpre todas as coisas, porque Ele é Deus e Ele é fiel nas suas promessas. E quando Deus, irmãos, aleluia, Ele decide levantar profetas, Deus sempre está levantando homens, aleluia, e mulheres para denunciar, aleluia, o pecado e para mostrar a ação em amor de Deus por nós, mas também para mostrar que Deus é juízo, é justiça. E a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Isaías para primeiro chamar a atenção do povo por causa da maneira que eles estavam se comportando diante de Deus, que eles estavam se relacionando com Deus. Mas aí a Bíblia diz que eles não quiseram dar ouvido ao profeta, e a Bíblia diz então que Deus fala com o profeta, determinando o seu juízo e a sua disciplina sobre o seu povo. Aí nós começamos a observar que a disciplina de Deus não é para a morte. Deus não quer matar ninguém, Deus não quer maltratar ninguém, Deus não quer humilhar ninguém. Deus disciplina, a Bíblia diz que a disciplina é para a vida, e Ele disciplina quem Ele ama. Se Ele disciplina, porque Ele ama. Se Ele disciplina, porque quer trazer para junto dEle. Se Ele disciplina, porque quer ter você pertinho dEle. E Deus fez assim com o povo de Judá. Deus usa o profeta Isaías para determinar o juízo de Deus sobre a nação de Judá. E o que se observa, aleluia, é que as mãos de Deus iriam permitir uma nação ímpia, aleluia, para ser vara de disciplina de Deus. E o profeta Abacuque fica muito confuso quando ele vai observar qual é a ação de Deus para disciplinar o seu povo. Ele vai falar: Senhor, até quando tu vai ver a violência e vai ficar tranquilo, não vai fazer nada? Até quando nós gritaremos violência e o Senhor não vai nos acudir? Aí Deus falou com o profeta Abacuque: ei, Abacuque, eu vou fazer uma coisa no meio de vocês, que quem ouvir falar o que eu vou fazer vai ficar até espantado. Eu vou usar os caldeus que vão vir contra vocês para disciplinar o meu povo. Aí Abacuque fica confuso: Senhor, mas e aqueles que lhe obedecem? Senhor, mas e aqueles que têm zelo pela tua palavra? Aí Deus diz para o profeta Abacuque: fica tranquilo, porque quem é fiel à minha palavra vai para a Babilônia, mas vai retornar, porque o justo viverá pela fé na palavra do Senhor. Que maravilha, aleluia. O justo viverá pela fé. Quando nós olhamos a disciplina de Deus sobre o povo de Judá, nós observamos, aleluia, que o Senhor
nos prova, que o Senhor prova o seu povo, mas é para provar. Ninguém entra numa prova à toa. A prova é para ser ou aprovado ou reprovado. Quando você faz uma prova, ou você é aprovado ou você é reprovado. O deserto que Deus permite não é para nós morarmos. Deserto não é lugar de ninguém morar. Deserto é lugar de passagem de crente. Sabe por quê? Lá no deserto não tem provisão. Aleluia, mas o crente que é fiel ao Senhor, ele passa pelo deserto e tem água para ele beber, tem comida para ele se alimentar e tem força de Deus para ele caminhar. Sabe por quê? Porque deserto não é para matar crente, mas é para capacitar o crente para fazer a obra do Senhor. Tem muita gente que está desprezando a sua prova. Não despreze a tua prova, não despreze o teu deserto, mas caminha, aleluia, recebendo de Deus a provisão necessária para você alcançar a tua vitória. Aleluias, aleluias. A prova não é para nos matar. A disciplina de Deus não é para nos matar, mas a disciplina de Deus é para nos capacitar e para nos aprovar. Quando nós observamos, aleluia, as nossas guerras, as nossas lutas, nós vemos o mar tão revolto, as ondas tão altas batendo contra nós. Nós observamos como que a fornalha está aquecida e nós por muitas vezes pensamos que não vamos resistir ao processo que Deus estabeleceu para nós. Mas eu quero dizer para você o que Deus disse ao profeta Isaías lá no capítulo de número 43. Quando passares pelas águas, Deus diz: eu estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não vai te queimar, e nem a chama vai ardente. Eu sou o Senhor teu Deus que te livra, diz o Senhor nessa noite. Você crê? Você crê? Se você crê, aleluia, seja fortalecido pela palavra do Senhor nessa noite, para você caminhar nesse deserto, para você passar pelo mar revolto, para você sair ileso da fornalha, sem queimar nenhum fio de cabelo, porque é assim que o crente fiel passa a luta, cantando, dando glória a Deus e sabendo no seu coração de que Deus é poderoso para cumprir com toda a sua promessa. O método que Deus vai usar é coisa de Deus. Se Deus iria usar a Babilônia para disciplinar o seu povo, é coisa de Deus. Nós muitas vezes não compreendemos as ações de Deus a nosso respeito, mas nós não precisamos compreender, nós precisamos só confiar em Deus. Nós precisamos pela fé confiar que Deus vai fazer o melhor, de que Deus tem algo maravilhoso preparado para nós. Nós observamos que até o capítulo de número 40, Deus fala com Isaías a respeito do tempo que ele estava vivendo ali. Mas quando chega a partir do capítulo de número 40, Deus vai usar o profeta Isaías para falar de um tempo em que ele não estaria presente. Seria um futuro que o profeta fala de forma que parece ele estar vivendo aquele momento, mas seria algo muito distante, uma revelação especial de Deus para um tempo bem distante. E quando nós observamos Deus falando com o profeta Isaías, Deus vai falar com Isaías para exortar o povo, para, aleluia, chamar a atenção do povo. Deus vai falar para Isaías e insistindo com o povo para que o povo pudesse então ouvir a repreensão de Deus. Mas então Deus vai usar o profeta agora, aleluia, determinando o seu juízo, aleluia, e uma ação de Deus que haveria de acontecer, não só, aleluia, para o povo daquela geração, mas haveria uma ação sobrenatural de Deus, por meio da graça de Deus estabelecida por meio do teu filho. Aí o texto vai dizer a partir do capítulo de número 40, que haveria um tempo de restauração para o povo de Deus. É porque a luta, ela não dura para sempre. O escritor de Eclesiastes vai dizer que há um tempo estabelecido pelo Eterno debaixo do céu. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempo de plantar, mas há tempo de colher. E quando chega o tempo do povo de Deus ser honrado, as portas do inferno não vai prevalecer. O próprio Jesus disse aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 16: quem é que os homens estão falando que eu sou? O que as pessoas
dizendo a meu respeito? Aí os discípulos vão dizer: ah, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, estão dizendo até que o Senhor é um dos profetas. Mas e vocês? Quem vocês que andam comigo estão achando que eu sou? O que vocês que andam comigo acham que eu sou? Aí Pedro se manifesta dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: disseste bem, e não foi palavra tua, foi o meu Deus que te revelou essa verdade. E sobre a revelação dessa verdade, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo pode adorar o Senhor, porque o diabo levanta para cair, já ficou envergonhado, porque ele perdeu lá na cruz. E a igreja de Cristo está firmada na verdade da revelação de Deus, da sua palavra. Oh, aleluia! Que maravilha! Você pode adorar esse Deus. Você pode adorar esse Deus. Aleluias. Só que a disciplina de Deus, irmãos, essa mensagem de esperança que haveria de vir futuramente, falando sobre a semente santa, lá de Gênesis 3, haveria de se manifestar pela graça de Deus por meio do seu Filho Jesus. Só que o que se olha, aleluia, quando as pessoas olhavam para Jerusalém, olhavam para aquela nação, eles ficavam balançando a cabeça. Não tem mais jeito para Jerusalém, não tem mais jeito para esse povo, está perdido. A cidade foi queimada, o templo foi destruído, tacaram fogo, humilharam nossos filhos, aprisionaram os homens, aleluia, humilharam as mulheres, levaram seus príncipes. Mas aí Deus diz o seguinte, aleluia: há de se manifestar um tempo, aleluia, do refrigério de Deus sobre o meu povo. Aí a Bíblia diz que esse renovo que haveria de brotar daquela árvore que foi cortada, queimada, e que ficou só um toco na figura que é manifesta por Isaías, ficou só um toco chamuscado no solo, ficou só um toco queimado, cortado, aleluia, chamuscado pelo fogo. Aí Deus diz por meio do profeta Isaías: é desse toco queimado e chamuscado que vai brotar um broto verdinho. Vai brotar um rebento, aleluia, que há de manifestar a justiça de Deus entre os homens. Aí nós observamos, aleluia, o profeta Isaías sendo usado por Deus, lá no capítulo de número 7, falando a respeito, aleluia, da virgem que iria conceber e dar à luz um menino, e esse menino se chamaria Emanuel, aleluia, Deus conosco, aleluia. Aí no capítulo de número 9, ele vai dizer o seguinte, que esse menino que havia sido profetizado, aleluia, nasceria, e ele vai dizer como se já tivesse nascido, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado, pastor, está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da eternidade, e o seu trono, aleluia, seria estabelecido sobre a justiça do eterno Deus, e nunca mais teria fim, aleluia. Só que o menino que nasce já tinha data para morrer, já tinha data para morrer. Deus vai falar com o profeta Isaías no capítulo de número 53, que ao Senhor, Deus Pai, agradou moê-lo. Pensa em alguém moído, pastor. Dá para imaginar alguém moído? Ao Senhor agradou moer o seu filho, para que quando ele olhasse para o fruto do seu trabalho, ele ficasse satisfeito. Ao Senhor agradou moê-lo, para que quando ele vencesse na cruz, ele olhasse o fruto do seu trabalho e ficasse satisfeito. Quando ele olha para a igreja reunida aqui em Graúna, adorando o nome dele, ele fica satisfeito, pelo fruto do trabalho dele na cruz do Calvário. Oh, Nagassubi.
Deus, a verdade. Deus, a verdade. Deus, a verdade. Aleluia, aleluia. E sabe o que vai acontecer? Eu preciso falar isso antes de chegar no capítulo de número 61. Lá no capítulo de número 41 e no capítulo de número 55, existe um povo sedento, com a língua, pastor, seca. Já ficou com a boca seca? Com a língua pegada ao paladar? Coisa terrível. Deus usa o profeta Isaías dizendo lá no capítulo de número 41: os necessitados buscam água e não encontram, pastor. Os necessitados buscam água. Os homens estão sempre buscando alguma coisa para suprir o vazio que tem no coração deles, mas eles não encontram, e a língua deles se seca de sede. Aí Deus diz: mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Senhor, não os abandonarei. Aí no capítulo 55 há um convite da graça, chamando os sedentos para beber a água da vida, chamando os que têm sede para beber da água da vida, chamando ainda para alguns que não têm dinheiro, comprar leite, aleluia, vinho, aleluia, sustento e alegria, porque o verdadeiro e eterno Deus haveria de se manifestar, trazendo a sua justiça e a sua alegria eterna no coração daqueles que ouvissem a tua palavra. Aleluia. Quando chega no capítulo de número 54, nós vemos já uma ação de Deus, falando a respeito do que Deus ia realizar a favor do seu povo. Aí Deus diz assim: ei, vocês foram muito envergonhados já foram muito humilhados, foram tirados da sua terra natal, foram tirados do teu templo, não tem lugar mais de adoração. Judá não tinha mais local de adoração, pastor. O que eles prezavam era pelo culto, era a reunião no templo, era estarem oferecendo sacrifícios a Deus. Veio a Babilônia, arrastou tudo, matou a fio da espada, queimou, pisou, maltratou. E os que escaparam, pastor, saíram fugidos. Mas aí o Senhor diz o seguinte: não será mais envergonhada, não te vergonhes, porque não serás confundida. Por um pouquinho de tempo eu virei o meu rosto para ti por causa da disciplina, mas eu hei de estabelecer a minha justiça, diz o Senhor. Por um momento eu te deixei, mas eu sou o teu redentor. Os que vierem contra ti vão cair, vão cair. Deus estabeleceu: os que se levantarem contra ti vai cair. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, não prosperará, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenará. Assim diz o Senhor eterno e santo. Irmãos, quando você ouvir uma palavra dessa, você fica animado rapidinho. Você ouviu uma palavra de cuidado dessa de Deus? O povo de Judá humilhado, maltratado. Deus diz: agora acabou a vergonha. Acabou a vergonha e acabou o opróbrio. Acabou a vergonha e acabou a humilhação. E quando nós olhamos, aleluia, o tema que foi proposto para essa festividade, nós observamos que essa ação de Deus, irmãos, mediante a sua disciplina, depois da disciplina Deus estabeleceu bênçãos para o seu povo. Quando nós observamos a nossa vida, nós sabemos que o depois, sempre tem um depois de Deus. Sempre tem um depois de Deus. Nós só precisamos suportar a prova. Sempre tem um depois de Deus. Depois da tempestade tem a bonança. Depois do mar revolto, tem endemoniado lá em Gadara, pastor, recebendo libertação. Depois do deserto tem Canaã. Tem muro, muralha, mas depois tem Jericó também. Pode até ter fornalha, mas depois da fornalha tem o nome do Senhor sendo glorificado. E alguém dizendo assim: ei, vamos prestar culto ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque só
nova. Aleluias. Aleluias. Ei, Acabe estava pensando que ia humilhar o povo de Deus. Jezabel, orgulhosa, determinou que Elias ia ser morto. Sabe o que Elias fez? Ele clamou ao Senhor: Senhor, faz descer fogo do céu, para que esse povo veja e saiba que não há outro Deus além de ti. A Bíblia diz que fogo do céu desceu e consumiu o altar. Deus ouviu a oração de Elias. Jezabel ficou envergonhada, Acabe ficou envergonhado, porque o Senhor é o Deus da igreja. Quando chega no capítulo de número 61, nós vemos o profeta Isaías como alguém que representa ali o próprio Cristo. Só que nós vamos observar lá em Lucas capítulo de número 4, o próprio Jesus falando a respeito do texto de Isaías 61. No Evangelho de Lucas tem a concepção de Cristo, o nascimento de Cristo, o batismo de Cristo por João. A Bíblia diz que quando ele foi batizado, pastor, desceu sobre ele o Espírito Santo sob uma forma corpórea de uma pomba. E o Espírito do Senhor conduziu ele ao deserto para ser provado. O mesmo Espírito que levou ele ao deserto para ser provado e capacitado, conduziu ele de volta a Galileia. E ele entrou numa sinagoga em dia de sábado. Era comum os homens se levantarem para ler uma porção da lei, dos profetas e dos salmos. E foi-lhe dado, diz o texto do capítulo de número 4 de Lucas, que foi-lhe dado o rolo do profeta Isaías. Aí o próprio Jesus, não foi ninguém que falou, foi ele próprio que disse a respeito dele: hoje se cumpre o que foi dito em Isaías, pelo profeta Isaías, capítulo de número 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar libertação, para livrar os cativos, para dar visão aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava dizendo: hoje se cumpre o que fora dito por meio do profeta Isaías, no capítulo de número 61. Hoje o Pai me capacita, hoje o Pai me unge, aleluia, para o meu ministério ser iniciado na terra, cheio de glória, de unção e de autoridade, porque não há outro nome em que alguém possa ser salvo senão o nome do eterno e poderoso Jesus Cristo, o ungido de Deus, aquele que haveria de se manifestar e se manifestou. Evangelho de João, capítulo de número 1: o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de glória e de verdade. Ele veio para cumprir com o propósito de Deus: libertar, curar, salvar, transformar. Ele veio cumprir com o propósito do Pai e fazer uma obra grandiosa na vida daqueles que pela fé acolhem a sua palavra no coração. Aleluia. Eu quero terminar essa mensagem nessa noite, mas eu quero dizer para você nessa noite que o ungido do Senhor, ele veio trazer alegria no lugar de tristeza. Ele veio trazer coroa de glória ao invés de cinzas e panos de saco, como o povo de Israel estava naquele momento de dificuldade. Ele veio trazendo a alegria da salvação. Ele veio trazendo a salvação, aleluia, por meio, aleluia, da sua morte na cruz do Calvário. E eu quero dizer para você nessa noite: não há outro caminho, não há outra verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não há outro caminho de você chegar a Deus. Você pode até tentar, os homens estão tentando todos os dias, de um jeito ou de outro, querendo ouvir alguma coisa, mas não a verdade, porque a verdade incomoda aqueles que estão nas trevas. Não verdade, mas Jesus está dizendo para mim, para você nessa noite: eu vim
dar vista aos cegos, eu vim para trazer libertação, eu vim para libertar os cativos, eu vim, aleluia, anunciar a salvação do Pai. Eu sou a verdade de Deus. Só vai ser liberto aquele que acolher a verdade no coração. Pastor não liberta ninguém, irmã do ciclo de oração não liberta ninguém. Quem liberta alguém é o sangue de Jesus da cruz do Calvário. Ele nos deu de graça, aleluia, Ele nos deu a salvação de graça. Eu quero fechar essa mensagem, mas eu quero dizer para você uma coisa. Quando Deus fala que nós somos povo dele, Ele tem muita razão de dizer dessa forma. Sabe por quê? A primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, o apóstolo vai dizer assim: não foi com coisa corruptível, como prata e ouro, que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, mas foi com precioso sangue de Jesus Cristo. Não foi comprado, você não foi comprada com prata, com ouro, com coisa corruptível, mas foi com precioso sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro mudo, que subiu ao matadouro e disse: Tetelestai, está consumada a obra de Deus. Ei, alabantuína subia. Oh, glória a Deus. Quando João estava tendo aquela visão na ilha de Patmos, diz a palavra de Deus no capítulo de número 5 do Apocalipse, que ele chorava e chorava muito. Ele chorava e chorava muito, porque ele não via ninguém capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos. E a Bíblia diz que alguém vai tocar em João e vai dizer: ei João, não chores mais, eis aí o Cordeiro que foi morto e reviveu e venceu. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, porque ele foi morto e comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações. Ele foi morto para comprar para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Ele te comprou, ele me comprou, ele pagou um preço, não foi de graça. Vós sois povo eleito de Deus, nação santa, sacerdócio real, é povo adquirido por Deus, para anunciar as virtudes dele na terra. Anuncia as virtudes dele na terra. Ei, anuncia as virtudes dele, anuncia as qualidades dele na terra. Se coloca de pé que eu quero orar com você nessa noite. Me desculpe, passei 10 minutos do horário. Eu quero orar com você nessa noite, aleluia. E eu quero dizer para você: seja canal de bênção, para que esse evangelho seja anunciado. Seja um cooperador de Cristo. Seja, aleluia, aquele que coopera, porque essa é a função da igreja, cooperar com ele. É a igreja que coopera com ele no anúncio do evangelho. É a igreja que vive segundo Cristo, para manifestar a glória de Deus na terra. Seja cooperador de Cristo. Sabe por quê? Porque foi para isso que você foi chamada, para isso que você foi chamado, para manifestar a glória de Deus. Não faça como Judá, não faça como Israel. Seja, na verdade, instrumento de Deus e receba, aleluia, aquilo que Deus preparou para você, aleluia, porque há bênçãos que te seguem por causa do ouvir da palavra de Deus. Ergue a tua mão comigo nessa noite. Ergue a tua mão, Senhor meu Deus. Oh meu Deus. Oh Senhor, estamos diante da tua presença neste lugar, Senhor. Meu Deus, talvez alguns quiseram estar aqui, mas não puderam, Senhor. Mas o Senhor marcou um encontro conosco aqui nesta casa, alimentando o nosso coração com a tua palavra, para que nós viéssemos entoar louvores de adoração ao teu nome. Senhor, nessa noite, Deus, eu quero te glorificar pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque o Senhor, meu Deus, não depende que nós o amemos, mas o Senhor nos amou primeiro. E aqui está um povo, Senhor, que compreendeu, Senhor, aleluia, a verdade do Senhor. E o Senhor, meu Deus, nessa noite, Senhor, vai capacitar a tua igreja, vai fortalecer a tua igreja,